Pronto, iniciamos a gravação. Olá, pessoal, boa tarde para todos, todas e todes. Muito obrigado por estarem aqui presentes, novamente nessa roda de conversa, trocando experiências e falando da Serra da Capivara. A última conversa que a gente teve foi na segunda-feira com a Débora Tacana, que teve uma experiência de muito tempo ali durante de visitas à Serra, principalmente de muita relação com o pessoal ali da fábrica de cerâmica. E hoje a gente tem a nossa convidada, a Edith Derdick, que tem um vasto currículo, desenvolve muita produção no campo do desenho, e eu não vou apresentar a Edith Derdick de modo tradicional, lendo o currículo, né, mas a Edith realiza inúmeros trabalhos gráficos no campo de ilustração, livros, capas de disco, coordena uma pós-graduação na Casa Tombada, desenvolve também inúmeras exposições no Brasil e no exterior, envolvendo e pesquisando o universo do desenho. E hoje ela está aqui, né, neste momento, compartilhando suas experiências, impressões, e como foi estar nesse lugar tão incrível e maravilhoso que é a Serra da Capivara, e que nos possibilita pensar muita coisa sobre contemporaneidade, ancestralidade, naquele lugar tão incrível. Quando eu fiquei sabendo da Edith Derdick, que a Edith Derdick esteve lá, eu falei assim, agora é momento, é hora de eu organizar essas conversas, essas trocas, porque tenho uma imensa admiração pelo trabalho dela, de leitura, estudo das suas escritas, e fiz o convite, ela aceitou estar aqui com a gente, um grande privilégio tê-la aqui com a gente, e hoje o tema da fala da Edith Derdick é Cadernos de Desenho, Anotações na Serra da Capivara. Faço para você a fala e fique à vontade para trazer para a gente o que achar mais interessante de todo aquele universo incrível. Bom, boa tarde, boa noite. Hoje é um dia muito bom, muito auspicioso para a gente falar sobre tudo isso, né? Porque não ao marco temporal, eu acho que isso faz muito sentido nesse contexto. Queria muito agradecer ao Edson pelo convite, eu acho maravilhoso, né, poder estender, ampliar os limites, né, do que a gente entende como universidade, como esse lugar de encontro, e a pandemia trouxe essa possibilidade da gente fazer essas dobras temporais e geográficas através da telinha. Débora, te acompanhei na tua fala também, muito legal poder estar acompanhando, ouvir também a Beth, então é muito legal porque a gente vai criando, né, esse Lego, esse monte de peças de quebra-cabeça numa paisagem interminável, né? Então, e eu adorei o convite do Edson, porque isso obriga a gente a revisitar e a atualizar, mesmo que seja uma memória recente, porque eu fui em junho, apesar de já estar pensando em ir há muito tempo, já explico por quê. Então, ele acabou fazendo esse convite que me incitou a reorganizar, a rever, né, as anotações, que são sempre fugazes, né? E eu queria pedir, porque quando eu for compartilhar o PDF, o Meeting desaparece a gente da tela e vou ficar falando praticamente olhando só para as imagens. Então, eu queria primeiro dar um contexto e falar algumas coisas. Então, quem puder abrir a câmera, porque só estou vendo a Clarice e a Débora, eu adoraria, porque, gente, falar pela tela, sem ver as pessoas, é complicado, porque a gente tem que desenvolver uma fala tátil, uma fala que atravesse a tela e sinta a temperatura do ambiente, né? Então, eu agradeceria mais para poder interlocutar de verdade com as pessoas. Então, quem puder se sentir à vontade. Annelise, olha, é bom, porque daí eu já vou vendo as pessoas, é uma alegria, né? Poder ver quem eu conheço, quem eu não conheço, que é sempre sempre começar. Bom, então vou começar
a comentar. Desculpa a minha tosse, mas São Paulo está muito seco, muito, 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 muito seco. E, enfim, aí acontece isso. Bom, então, eu vou começar numa fala, é um relato de experiências, não é uma palestra, é só realmente um compartilhamento, uma coisa muito viva. Mas eu queria, antes de apresentar, traçar, como eu gosto de costurar, né? Vou meio costurar alguns pontos, a começar pelo título que foi dado a esses encontros, né? Ancestral, contemporâneo, que eu acho que é um momento que a gente está, de fato, né? Já disse o Krenak que o futuro é ancestral, a gente está realmente nesse momento histórico muito importante de nadar contra o fluxo, né? Porque o que é pensar na ancestralidade? É você pensar na raiz, é pensar na fonte, pensar na origem. E isso é quase como nadar contra a corrente. Onde que está a fonte? Não está no fluxo que vai. É um contrapelo. Então, já tem aí um convite interessante para a gente pensar nesse ambiente, que é, que a gente fica falando agora, ancestralidade, para a gente recuperar um pouco esses sentidos das palavras, né? Então, eu penso que esse título, né, O Futuro Contemporâneo, é exatamente esse convite para a gente ir no contrapelo para recuperar raízes fundantes desse momento que a gente está vivendo, que é um momento épico, movediço, mesclado entre o horror e a beleza, né? Então, a Serra do Capivara entra nesse lugar. E eu, pessoalmente, como artista, pesquisadora, e também como educadora, acho que a Nelise e o Rafa já conhecem um pouco, né? Fizeram a pós da caminhada. Não, foi, gente. É turma 4, né? Livro de artista, gente. Livro de artista. Eu vi que não estava encaixando, é porque é tanto curso, gente. Então, assim, eu como artista e pesquisadora, a questão da origem sempre me tomou muito fortemente. Primeiro, pensar o desenho, né? O desenho com uma linguagem mais antiga, mais ancestral, que atravessa todo o arco civilizatório. Então, sempre, assim, nesses 40 anos, já posso dizer que eu sou uma pessoa do século passado, já que a gente está falando de origem e voltando para trás, né? Que o futuro vem, né? E o passado é o tamanho do mundo, né? A gente pensar na ancestralidade ou pensar na memória é quase como pensar do tamanho de um mundo que a gente não dá conta, que a gente não sabe qual é o tamanho do mundo, né? Mas o desenho me trouxe, desde sempre, nas pesquisas sobre desenho, a questão da origem, porque o desenho é a linguagem mais antiga e mais permanente, junto com a pantomima. Quer dizer, a escrita vem depois do desenho, né? A escrita, ela nasce porque signos visuais foram ali em algum momento, que é sempre um grande mistério, né? Esse limite entre o real e o ficcional, que a Débora falou bastante, e eu acrescentaria a palavra fabulação, né? As fabulações que a gente vai tecendo para tentar recuperar atos inaugurais, que a gente nunca vai saber e nunca vai dar conta, e é sempre uma reatualização de um instante primevo, né? De primeira idade. Então, o desenho já me traz muito essa questão. E, a partir daí, eu comecei a estudar a questão das escritas, como que nasce a escrita. Estudei, e por conta disso tudo, acabei fazendo uma viagem para Jerusalém para estudar a origem da palavra. Tudo isso vocês vão entender quando eu chegar na capivara, tá? Estou criando aqui o ambiente. Para estudar, né, a origem da palavra, que é o aramaico, porque a gente usa a língua fonética, que a gente já nasce sob a cisão, porque a linguagem fonética é um sistema de sinais que representam alguma coisa, alguma ideia. É um signo abstrato, a linguagem fonética. Diferentemente das linguagens das comunidades originárias ou da linguagem originária, que é o aramaico, da onde
a linguagem anglo-saxônica, indo-europeia, e hebraica, e também hindu, nasceu, né? Então, é muito diferente das línguas orientais, que são icônicas, e das línguas originárias, que não tem nem essa notação de escrita como a gente entende que seja. Então, a gente já está ali num pedacinho de coisa, né? E, então, eu sempre fiquei transitando nessa relação entre os signos verbais e visuais nas suas origens, e, junto com isso, também estudando, cheguei na caminhada, que é, de uma certa forma, toda essa pesquisa do desenho, de entender ela na sua matriz e perceber que tudo nasce do corpo, tudo, né? O pensamento, a reflexão, a emoção, a sensação, nasce de uma relação física do corpo em algum território, né? Agora a gente está no território virtual, mas é isso, né? Os territórios são movediços. Então, sempre nasce. E sempre eu fiquei muito, como se diz, instigada a pensar também na caminhada, no sentido de que também é uma relação atávica do corpo que caminha, que faz parte de nossa condição de sermos eretos. Nós somos a única espécie animal ereta, tirando o pinguim e o canguru. Mas ereto, nós somos os únicos. Então, isso tem algum sentido na relação desse corpo com a ambiência, com o espaço, com o modo de ver, de se relacionar com as coisas, até nessa relação de eixo, céu e terra, que é diferente, né? Se você andasse de 4, teria uma outra relação, né? Deve ter, né? Quando a gente conversa com esses outros seres, né? São outras percepções e outras conexões. Então, a caminhada também sempre me tomou nessa extensão dessa pesquisa de entender a ideia do deslocamento e das camadas de tempo, porque nós estamos aqui hoje, agora, nesse momento, nesse lugar, porque nós caminhamos, porque nós migramos de um lugar para o outro, porque nós nos deslocamos. E tudo isso está no nosso DNA físico, né? Se dizem, né, os cientistas dizem que somos feitos da matéria estelar, somos todos feitos da mesma matéria, tudo do planeta, né? E isso está na nossa matriz, está nas nossas células, né? Então, a gente carrega esse tempo imemorial com a gente. Isso é uma graça divina, é quase espiritual mesmo, no sentido de entendimento do que nós estamos fazendo hoje, aqui, agora. Então, quando se debruçar sobre a Serra do Capivara, como qualquer outro sítio arqueológico, é, de fato, nos darmos conta daquilo que a gente não dá conta, que é estar diante desse mundo que está em formação, né? E aí, por conta disso, eu acabei indo para a Etiópia para estudar a cena onde apareceu a Lucy, que é aquela hominídea, macaco quase em pé sem rabo, que hoje em dia já tem outros hominídeos datados de 3 milhões de anos, 3 milhões de anos. E, por conta de um grupo de pesquisa, acabei conseguindo ir para lá para ver essa cena, né, de origem, da onde que descobriram os ossinhos numa terra de 200 quilômetros de lava preta. E daí que me veio essa ideia, que eu vou trazer bastante quando eu começar a mostrar meu material, sobre a questão da fabulação. Quando eu fui para a Etiópia estudar isso, a gente conversou com cientistas, com arqueólogos, antropólogos também, e aí eu percebi que para descobrir o esqueleto da Lucy, que quando eu vi no museu achei uma doideira, porque tem 1/3 do esqueleto, quer dizer, é um sistema de crença, a gente tem que acreditar que aquele montinho de ossos encaixados como um grande Lego é uma fabulação, uma suposição, uma crença, né, de que aquilo lá era, né, tudo bem, tem a ciência que vai ver a datação dos ossos, mas mesmo assim, se vocês vissem o esqueleto, e aí eu soube que demorou 40 anos para
para compor isso. E aí eu fiquei imaginando, né, o cara chegando, descobrindo o ossinho branco no meio da lava preta, e chamando, sei lá, porque que intuíram que lá era uma cena de origem, numa lava preta de 200 quilômetros, e que teve a necessidade de sobrevivência, então de fugir para poder sobreviver. E aí eu soube que demorou 40 anos para constituir o esqueleto. E aí eu percebi essa outra camada de tempo demasiadamente humana, que é uma lasca de tempo, porque 40 anos não é nada, diante de 3 milhões de anos. Mas esse nosso esforço hercúleo de ir passando bastão, porque foi arqueólogo para arqueólogo, porque um já morreu, passou para o outro, e aquilo foi se construindo, né? Então, sempre teve esse interesse. E quando veio a ideia de pesquisar a capivara, foi movida por todos esses afluentes, o desenho, a escrita, a caminhada, a migração, o deslocamento, e saber que aqui no Brasil a gente tem um sítio arqueológico, graças à NIED, que completou 90 anos, e quando eu fui, estava nesse ambiente, eu nem sabia que ela estava completando 90 anos agora, então tinha esse lado festivo, né, de saber que tinha um sítio arqueológico, um parque do tamanho da cidade de São Paulo, imenso, que eu também não sabia, que tem ali eventos marcados, assinalados, sinalizados, com marcas de registro de que passaram por ali e que isso pode mudar a narrativa da entrada do homem na América do Sul. Isso também é motivo da gente pensar o quanto a gente é formatado por uma narrativa branca e mais conectado com os países colonizadores do norte, nós somos América do Sul, saber que aqui tem um evento sinalizado com datações no mínimo de 12.500 anos, né? A Eliette, que eu já vou falar dela, a guia que me conduziu, ela chegou a falar de terra preta, lá, de rastros de fogueira de quase 50 mil anos, então tem toda essa discussão da datação, que é uma disputa de narrativa, né? E então eu fui movida, eu fiquei 1 ano pesquisando a serra, então já tem essa viagem anterior de pesquisar como ir, como chegar, com quem falar, até que veio a Eliette, que daí ficamos conversando muito, eu conversei com muitos guias, aí até soube pela Beth, né, que a Eliette é realmente incrível, ela com 16 anos já trabalhava com a NIED, então ela conhece, e ela entendeu o que eu e a Júlia Panadès, que foi a artista que fez a parceria comigo, que é uma artista de Minas Gerais, que também desenha e também escreve, a gente já fez exposição juntas, vamos. Então, a gente construiu essa viagem, né, para a Serra. E por que eu estou falando tudo isso? Porque tem toda essa movimentação antes, né, diante, né, primeiro, da minha pesquisa pessoal de ir em busca a esses lugares originários, e a expectativa de me colocar diante de inscrições que eu nunca tinha visto, porque eu já fui para Jerusalém, mas inscrições de 12 mil anos atrás eu nunca tinha visto. Então, é difícil hoje em dia a gente entender o frescor de um ato inaugural, porque está tudo tão absorvido, mediado, é tudo uma incontinência visual, que a gente nem se dá conta do que é estar diante de uma imagem que a gente já viu um monte, porque, né, fica passando tudo por internet e tudo já é mediado antes, mas quando você está diante daquilo, é de fato quase abismal. Eu fiquei em estado de vertigem, né? Quando eu cheguei ali, de me ver diante, né, de algo que se manteve no tempo. Isso é muito impressionante. E o primeiro susto que eu levei foi em relação à escala, que é, de fato, a escala do gesto, não é uma coisa mural. Às vezes você nem percebe, está no meio, cadê? Nossa, está ali.
né, no meio daquela imensidão, daquela condição geológica, daquelas pedras que você percebe as camadas de tempo para aquilo se formar, né? Então, eu fiquei muito assustada com o tamanho, né, da escala, e de perceber que a Terra se movimentou, e ficar tentando imaginar como que aquilo foi inscrito, sobrescrito, cavocado, ou então pintado mesmo, qual era o instrumento, como que eles construíram aquela tinta de óxido de ferro que escorre pela pedra. Então, tudo isso para mim foi assim, vertiginoso mesmo, né? Estar diante disso. Sendo que eu já fui para muitos sítios arqueológicos, na Grécia fui para o Monte Alban, que é um sítio arqueológico incrível, também na Etiópia, em Jerusalém, enfim, no México. Eu tenho esse gosto, né, de pisar nesses lugares para tentar fabular, recuperar, atualizar o mistério da linguagem. Na verdade, é o grande mistério de como que a natureza humana constrói a linguagem. Porque a gente já tem aí um arsenal mnemônico de memórias dadas, né? Uma criança que nasce, ela já tem referências visuais para desenhar, para escrever. Agora, eu fico imaginando o primeiro signo, o primeiro gesto, o primeiro sinal, do tracinho que seja, né? Então, isso é uma coisa muito incrível. Bebendo aqui, porque realmente está muito seco. Daí, uma outra coisa que eu fiquei impressionada, porque aí a Eliette ia construindo com a gente dia a dia, a gente criou uma dinâmica incrível, parecia uma imersão religiosa. Todo dia, às 8 da manhã, ela pegava a gente, aquela secura, ficava 5 horas, a gente voltava, armava uma mesa e desenhava. Então, a gente criou uma dinâmica muito interessante e várias coisas me deixaram assim surpresas nessa caminhada. Primeiro, né, a imaginar que cada sítio arqueológico, imagina, a gente viu 1/10 das 1000, sei lá, parece que tem 1000 situações, a gente só viu 2 portas, algumas coisas dessas 2 entradas, Serra Branca, Terra Vermelha e Mocó, mas tem eu sei que tem outras entradas, né? E lá dentro, perceber a distância entre um lugar e outro, daí eu fiquei imaginando, será que essas pessoas se comunicavam? De perceber que pelos sinais visuais tem registros diferentes, ou seja, não são padrões diferentes. Às vezes eu via que tinha uma influência até de observação do lugar, uma similaridade entre a conformação da pedra com aquele gesto, dava para perceber que cada região tinha diferenças da construção geológica. Imaginar que passava rio. Então, a Eliette chegava e falava aqui, né, de cima nascia um rio do pré-cambriano, que a água desceu, as montanhas subiram. Então, gente, antes de você ver, você já vai construindo um cinema da passagem do tempo, de você olhar aquele lugar imenso, porque a Eliette levou a gente num primeiro momento, num lugar super vasto, e eu falava, mas cadê? E aí a gente foi entrando. Então, naquele movimento super vasto, ela ia descrevendo, desde a época pré-cambriana, como que aquilo subiu, como que aquilo desceu, e aí você fica pensando nos vários campos da ciência para construir essa narrativa, a biologia, a química, até a astronomia, né? E aí a gente foi adentrando, e aí eu fui também entendendo essa topografia de repente, estar num lugar aberto, de repente, estar num lugar que é um túnel, e perceber que as inscrições são sempre do lado de fora, de tentar entender que eu achava que era tudo dentro de caverna, como tem na França, né? Mas
é tudo lá de fora, e ver como que o sol e a chuva atuaram de maneira que aquilo se manteve ao longo desses tempos. Será que esses grupos se comunicavam entre si? E são lugares muito distantes um do outro. E aí até vi pelos nomes, né? Que para decodificar os nomes, você percebe que tem que ter como que fala? Uma decodificação, porque a porta da serra do lado de cima, de baixo, o meio do centro, do alto, de cima, de baixo da pedra, né? As denominações são todas cheias de subidas e descidas. Eu até anotei aqui, o fundo do alto no baixo do meio, o fundo do meio do alto de lá, o alto do meio no fundo do fundão, o meio do lado de lá. Gente, isso é música, vai virar livro infantil, né? De perceber como que a gente tem que renomear e, pela palavra, entender essa topografia, de você, de repente, entrar num lugar que é fechadinho, cheio de luz, aí você vê aquele paredão, aí, de repente, você sobe aquela escada e vê aquela imensidão, né? E aí eu descobri pela Eliette. Por que eu estou falando bastante antes? Porque quando eu mostro imagem, eu gosto que as imagens falem por si, tá? Então, não quero ficar explicando, né, as imagens. Mas, assim, aí teve toda essa conversa também da Eliette, que eu achei fantástico, de como que essas pessoas chegaram nesse lugar. E aí tem essa teoria de que, de fato, né, os continentes ainda estão se movendo, eles eram mais próximos, né? E teve um determinado momento de milhões e milhões e milhões de anos atrás, que o mar desceu e formaram-se ilhotas. Então, da África, eles foram pulando de ilha em ilha. Gente, isso não é pura ficção, é romance, é poema, sei lá se aconteceu ou não, mas é assim que se entende a chegada da América do Sul. Foram pulando de ilha em ilha em busca de sobrevivência até bater na costa e se esparramar aí pela América do Sul, né? Lá em cima, mais para o litoral norte. Então, tudo isso foi remexendo, né? Para tentar entender. Então, agora, eu acho que está no momento de eu mostrar um pouco as imagens, mas antes falar um pouco da função do meu caderno, que é o tema, né, do nosso assunto. Eu levei esse caderninho aqui, vermelho, grande, um papel legal, e levava ele para tudo quanto é canto, mas eu só registrava quando eu chegava, porque eu queria ficar imersa, aguçar a minha capacidade de observar, não usar, mas eu sempre levava o caderno, né? Mas eu queria, na hora, eu não queria ficar fazendo um sistema de equivalência entre o que eu via e o desenho, eu queria estar ali inteira, aguçando a minha observação para entender, né, o meu corpo como um corpo partícipe daquele ambiente, não apenas como uma registradora cartesiana, vamos dizer assim, né? E aí, o caderno, ele é nômade, né? O caderno de notações, seja do artista, do cientista, do escritor, eu estudo muito, o Rafa e a Annelise sabem, muito essa coisa dos cadernos, né? Assim, de perceber como esse caderno de anotações e o desenho, a escrita, estão presentes em todas as áreas do conhecimento. Darwin desenha. Quando Darwin vai lá para Galápagos, ele captura o conceito dele por um desenho. O Humboldt também, né? O Galilei também. Então, o caderno é esse lugar híbrido, né? Que mistura signos verbais com signos visuais, com memórias. Eu tirei minhas coletas, com as várias coletas que a gente vai fazendo, de pele de árvore, de folhas, de pedra, né? Tudo isso vai meio capturando, né? E esse lugar é um lugar assim que
ele é híbrido, porque ele também ele tem a ver com o presente absoluto, porque você anota ali na hora, tem a ver com a memória, porque você está capturando, mas também tem a ver com o imaginário. Eu não sei vocês, mas eu tenho milhões de cadernos, e às vezes eu abro um para recuperar uma anotação que se atualiza, que no momento eu nem sabia por que eu anotei aquilo, mas de repente eu abro um pedaço de caderno e de repente aquela anotação ela ganha um outro tempo de existência, ela pula para agora, né? Então ele é um lugar meio híbrido, né? Gente, se alguém quiser falar qualquer coisa no meio, tudo bem. Bom, dito toda essa introdução, então eu vou mostrar o caderno em primeiro lugar, né, para a gente ver como que foi acontecendo, e depois eu continuo falando. Então, até deixa aqui compartilhar. Se alguém quiser comentar alguma coisa, alguém quer comentar alguma coisa antes? Porque quando eu abrir o PDF, sabe o que vai acontecer? Vocês vão desaparecer da minha frente, porque o Meeting é assim. Tá uma delícia te ouvir, estou adorando, eu não quero interromper nada, não. Mas se alguém quiser comentar alguma coisa antes de eu abrir o PDF... Fiquem à vontade. Tá, então... Rafa, quer falar? Que eu vi você fazendo isso. Ah, tá. Então, lá vou eu. Ai, peraí, gente. Aquela coisa, janela, compartilhar. Agora, tela cheia. Vocês estão vendo? Sim. Tá. Sim. Ótimo. Assim, eu não estou vendo ninguém, tá? Se alguém quiser falar. Bom, o que eu fiz? Eu tirei milhares de fotos, milhares, mas eu selecionei umas 8, 9, só para quem ainda não foi, entender essa ideia, né, desse espaço vasto que você começa a ver o rio que passou, a montanha que sobe, as camadas geológicas, né? Então tem essa visão do todo, esse paredão, que parece que é uma coisa totalmente fechada, e quando você vai se aproximando, você vai entrando nos meandros, né, nos caminhos, e aí você vai se aproximando e vai percebendo o tamanho, olha aqui o tamanho, né, das pessoas em relação a essa imensidão, que foi por aí que foi se caminhando, né? Provavelmente aí era um rio. E aí você vai entrando pelos lugares e aquilo vai se abrindo e se desmembrando. A Eliette, que uma guia maravilhosa, além dela entender muito, ela ouve as necessidades daquele que ela está guiando, e ela sabia que eu queria caminhar, então a gente fez 7 dias inteiros com ela, mas teve 3 dias que a gente conseguiu fazer várias trilhas a pé mesmo, sentindo as mudanças de ambiência, floral, rastros de bicho, né? Enfim. E aqui essa perspectiva, né? De baixo para cima, de perceber o tamanho do paredão, e a gente ali, né? E é essa situação, né? Que eu não sei como que era, se a Terra era mais alta, mais baixa, mas enfim. E as sombras, né? Tem lugares que você percebe que existe uma tela de cinema ao vivo. Tem muita luz e sombra, né? Dependendo da direção que você está. Então, você tem essa situação, né, que bate direto para o sol, mas tem essas situações, esses meandros todos, né, que você vai andando e aí você chega lá num determinado lugar. E aí essas geologias que eu não sei explicar, eu preciso estudar mais, mas vai pela percepção, pela sensação, que a gente consegue ler essas várias camadas, e tem muitas situações diferentes de pedra, né, de pedras, e de tempo, e de solidificação, e de uma coisa, né, de ter um deslocamento das pedras e nascer uma outra tipo de pedra no meio, de lavas. E aí, né, tem a coisa da chuva e também do cocô da capivara, né, muita coisa marcada. Isso aqui me lembrou, né, a coisa preta, você percebe por que chama capivara, porque tinha muita capivara lá, tem lugares que tem bastante. Aí você vai chegando no paredão, né, e nessa situação aqui que a gente vê, né,
essas primeiras anotações, que eu esqueci eu acho que saiu o outro. Ah, tá, que essas anotações, elas são muito pequenininhas em relação ao tamanho do paredão. Pena que eu não coloquei, né? E aí você vai percebendo os montes de padrões e repetições e as fabulações. Isso tudo é escrita, né? É uma narrativa, é uma história que está sendo contada, é a formação, né, de um tipo de escrita icônica, tem coisas que se repetem. Foi muito legal, né, a leitura da Beth, que você percebe, né, a noção tridimensional por uma relação topológica com signos visuais. E aí eu ficava imaginando os gestos, como que eles construíram essa tinta, e tentando pensar o tamanho das pessoas em relação àquele lugar, e pensando se as crianças também desenhavam junto, como que era a relação da infância na comunidade, né? Uma coisa que eu sempre fico pensando, a presença da criança, né? E são desenhos altamente elaborados. Então, eu trouxe aqui alguns registros bem toscos, mas que eu quis trazer bem de perto, porque depois que eu voltei para São Paulo, eu fiquei olhando, e tentando entender esse pedacinho de lasca, de repente a pedra se moveu e o desenho foi embora, e como tudo isso vai se reconfigurando na gente. Olha aí a espacialidade disso, né? Você percebe o espaço e a vivacidade do corpo, desse corpo em movimento, né? E tudo mais. Bom, aí agora eu vou chegar no meu caderno e vou primeiro passar, vou falando algumas coisas assim, mas meio para dizer, enfim, que não teve nenhuma intenção ainda, né? Foi só um caderno de campo, de anotações mesmo, né? Então, aqui tem esse primeiro lugar que eu estou chegando, né? Então, já estou escrevendo no avião, tentando, né, pensar essa imagem tão divulgada da pedra furada, né? Você pensa na capivara, você pensa na pedra furada, e já massageando, né, as minhas percepções em relação a isso. E aí, quando eu chego, já começo a criar essas conexões do modo de escrever, modo de agrupar, né, o que foi chegando, tudo isso eu fazia depois que eu chegava. E me impressionou muito esses compactos aglomerados de pedra, né, que vão se abrindo e vão se desmanchando. Até Ixinga eu tirei, né, porque eu sou ixingueira. Então, no primeiro dia que eu cheguei lá, já tirei, né, como que fala? O Xing, que foi muito auspicioso. E aí começa as anotações, onde até o nome do lugar, para mim, faz muito sentido, né? E o dia que a gente chegou era o dia da celebração dos 44 anos da existência do parque. A gente pisou no parque no dia da celebração. Então, aquilo estava em festa, né? Quando a gente ia almoçar junto, se encontrava lá, tinha 2 restaurantes, estava todo mundo no almoço, os guias todos comemorando, senti muita irmandade entre aquele grupo de guias, né? E aí tem, né, a escrita minha, que vai ficando esse monte de garrancho, né? E aí eu meio tentando me apropriar, repetir, copiar, imitar, porque eu nunca vou desenhar, a gente nunca vai desenhar como, né? Mas para tentar entender a construção. E para mim os nomes ficaram muito fortes, né? Toca da Ema do Sítio do Braz 2, Toca da Roça Sítio Moraes 1, Toca da Roça do Sítio Braz 2, né? Esses nomes, né? Que a gente teve que, né? A gente teve que nomear, né? As coisas todas. E aí começa, né? A experiência com mandacuru, que é uma agulha. Eu peguei, trouxe um monte aliás, de espinho do mandacaru, que ainda quero fazer agulhas para costurar com elas, algumas floras que eu fui colando, e esse aglomerado aí, né, me chamando muito, né.
tentando inventar, né, estilos, daí a Eliette já foi dando de mão beijada os nomes, mas aí eu ficava tentando entender, daí às vezes ela me passava, eu pedia para ela gravar para mim de novo a narrativa dela para eu ficar escutando, porque tem isso, tem a narrativa de quem te conduz, né? E isso determina muito, né, o modo como você vai chegando no lugar. Eu ainda vou voltar para lá, queria fazer uma imersão de mais tempo lá, enfim. Aí tem alguns desenhos. É gostoso ver, né, como cada um vai pensando, né, compondo, organizando as ideias, as percepções, e tudo assim, sem grandes intenções, era uma coisa bem aberta mesmo, sem nenhum... Isso que é o delicioso de caderno de anotações. Não tinha intuito nenhum de criar já uma ideia sobre, ou um programa poético. Não, é simplesmente notações mesmo. Mais do que anotações, é um caderno de notações, que significa notar, observar, examinar, investigar, especular, considerar. E é isso que vai surgindo. Fazendo, como que fala? Diagramas, né? Cartografando lugares, enfim, pensando em conceitos. E, aqui. A ideia né, da relação anímica do ser com aquele lugar, pensando na origem da palavra, depois eu falo sobre isso, sobre a escrita aramaica, a função da ideia né, de casa, de aconchego, de lugar de fundação, de território. Isso tudo está na língua. Né? A ideia do e do multiverso. Então, você está diante disso, você entra numa relação da dimensão humana e também de uma dimensão cósmica. Só isso já são o embate, né, de dimensões temporais muito diversas e muito fortes, né, que é a nossa condição humana. Aí fiz relações com desenho de cérebros, labirintos, enfim. Gostoso rever. E aí tem o texto mesmo, né, que não dá para ler, mas tem pedaços bem legais, que depois eu posso ler alguns pedacinhos. Falei sobre a trilha do cupim, porque tinha muito cupim lá. Bom, aí vem essas células, né? Eu começo a pensar no túnel do tempo, célula, DNA, ligue os pontos, né? Devaneios, né? Que vão decorrendo dessa experiência de estar num lugar, né? Que mexe com a ideia, né, da origem. E aí são os desenhos que eu fiz depois, desses aglomerados, né? Ficava muito impressionada com a quantidade de texturas. Olha aí, ideia de livro infantil. O meio, do lado de lá, o meio do alto, tudo isso foi coisa que eu anotei, sem os nomes, né? Do lugar mesmo. Mas isso faz parte do nome. A caverna de não sei quem, a caverna das vacas, do meio, do alto, do meio, do baixo de cá. A caverna das vacas, do meio, do alto, do fundo, no meio de lá. Isso denota muito a topografia, né? O seu som parou, Edith. Oi? Oi? Eu não estou ouvindo. Alguém está ouvindo? Estou ouvindo normal. Estou ouvindo normal. Tudo bem, Edson. Estou aqui escutando. Continuo? Ah, tá. Ok. Pode falar. Foi o meu que parou. Achei que tinha sido o teu som. Desculpa. Continua ou... É porque eu não estou vendo ninguém. Tá. Aí tem isso, tem a ideia das narrativas, fiquei pensando muito nessa linearidade, né? Porque tem muitas figuras que vão, né? Isso é muito comum em várias notações arcaicas, que tem a ver com a escrita mesmo, né? Com uma narrativa, é quase um rolinho de cinema, né? E lá tem pedaços que
tem um mural imenso, esqueci o nome do lugar, mas tem um que é muito grande, assim. São metros e metros e metros, né? Acho que é a Toca do João Pimenta, sei lá. E, bom, é isso. Isso na relação do céu com essas pedras, né, da nuvem que vai escapando e batendo na pedra. Enfim, eu fiquei viajando nesses desenhos de montanha. Oi? Cheguei. Que lindo, é tão legal isso, né? Quando a gente observa o que cada um vê, melhor dizendo, quando a gente vê o que cada um observou, porque é um local com tantas possibilidades de leituras, interpretações, vivências, experiências. Eu sou cheio de adjetivo com a Serra da Capivara. Então, é incrível isso, porque a Débora falou de outras coisas na segunda, a Elizabeth de outras coisas no sábado, e aqui tu está trazendo outra perspectiva, um outro lugar de experiência, vivência e relação, né, do que é pisar nesse território, que é muito mágico. Quem não foi, está aqui, vá, por favor, porque é um lugar que vale a pena. A gente vai no sábado para lá. Vamos passar o final de semana na Serra da Capivara. Então, o final desse ciclo é essa viagem, né, essa visita à Serra da Capivara. Eu gostaria de passar a palavra para os colegas que estão aí presentes, se quiserem contribuir com essa conversa, se tem alguma questão, fiquem à vontade. Queria só acrescentar mais uma coisa que eu me lembrei que eu achei muito engraçado. Também, assim, as comunidades que foram se organizando em função, né, daquele ter se transformado num parque. Fiquei triste com o fato de uma mulher que trabalhava lá dentro do parque, daí ela teve a aposentadoria, ela fazia cestos, ela não faz mais porque ela não conseguia catar. Então, fiquei conversando muito com a Eliette de recuperar essas atividades originais, esses saberes, né, tradicionais que a comunidade está deixando de fazer. E os jovens não querem mais saber disso, né? De fazer cestaria, então fiquei pensando muito nisso. E também naquela coisa de cerâmica que é bem conhecida, eu filmei muito as pessoas desenhando lá. E fiquei pensando, né, no adestramento do gesto para poder reproduzir aquilo tudo. E fiquei pensando muito nisso, né? Onde a gente chega. Não, tudo bem, é legal, porque vai vender e vai reverter, mas as pessoas compram como ser, né? Como se essa réplica fosse a própria coisa. Então, para mostrar, né, o quanto existe um desvio na relação geral, né, do modo de chegar, que tem a ver com turismo, que é importante, está sendo super legal, está sendo super mantido, né? Mas quando eu fui na cerâmica, me deu um pouco de angústia, porque falta, então, um educativo ali para mediar e perceber, olha, gente, vocês estão comprando esse vasinho pintado, mas que não é uma réplica da réplica da réplica. E eu fiquei observando a mão idêntica, eles fazem o mesmo gesto, eles chegam a fazer 600 desenhos por dia, cada um, 600! E fiquei pensando muito nisso, né? Esse mundo que a gente está, que vai duplicando, que vai replicando, e achando que quando você compra aquilo, você está levando um pedaço da capivara. Não, você está levando um pedaço de mão de trabalhador, para não falar outra coisa, eu não sei quanto que a pessoa ganha, não sei quais são as condições de trabalho, mas o cara fica lá 6 horas fazendo o mesmo gesto. Então, eu fiquei pensando muito na duplicação, o impasse entre estar diante de um gesto inaugural, que é a Serra da Capivara, e estar diante de um gesto mecanizado.
E isso é uma coisa que mexeu muito comigo. Perfeito, muito bom. A pinterização de um gesto atávico, exatamente. Perfeito. Acho interessante, Edith, essas são as contradições desses espaços, quando a gente opera até a compreensão de patrimônio dentro de uma lógica porque é estrutural, né, dentro de um processo que ainda é colonial, né, mas hoje ele está atualizado de outras formas. Os espaços de cerâmica, eles costumam ser assim, a oficina Brenan ela é igual, ela é a reprodução de um gesto, porque há o artista, no caso, né, o Francisco Brenan, e tem os trabalhadores que não estão no lugar de artista, né? Então, os trabalhadores da arte, cultura, né, no caso, os ceramistas da Serra da Capivara, eles não estão no lugar de artista, mas de ceramistas que reproduzem algum que um artista fez no passado, né? E se a gente for olhar para a história da arte, assim, parece que algumas coisas se repetem, né? E é legal a gente olhar e chegar ver essas contradições, né? Existem coisas boas, mas coisas não tão ruins, e talvez, você falou do educativo, meus olhos brilharam, porque pode ser um desvio, né? Para a gente pensar outros caminhos, né? Então, eu sei que eu estou falando não tem nenhuma novidade, mas para mim teve um impacto tremendo ali, e fiquei pensando, né? Eu já pensou que maravilhoso fazer oficinas de desenho com essas pessoas e eles produzirem cerâmicas a partir da Serra do Capivara, né? Que pudessem ter desenhos de hoje, de gente que faz hoje, mas a partir de uma pesquisa. O cara nem sabe o que ele está fazendo, né? É aquela coisa, atividade febril e fabril, que se repete, né? Você vai na lojinha do Louvre, tem lá todas as réplicas, é comum isso. Mas é que quando você está diante de um gesto inaugural, isso fica muito forte. Pelo menos para mim, bateu aqui assim direto, né? Não é só uma apreensão intelectual, né? Então eu estava meio trazendo isso, que não é nada novo, mas para explicitar o meu espanto a partir da experiência de estar diante de algo totalmente primevo, de primeira idade, né? Não dá nem para imaginar como que chegaram naquilo. É uma coisa muito impressionante. Sim. Aquilo me mexeu muito, sabe, Débora? Mexeu assim no sangue mesmo. Que era Não, me parece, né? Oi? Desculpa. essa coisa, né, de que a humanidade nos permeia é legal, até porque para pensar sobre ficção e fabulação, né, quem pode fabular? Né, sobre quais condições fabula? Né, a arte, pensar ela, né, não só no chão da escola, no chão da fábrica, do espaço, né? Quem pode ficcionar e fabular no mundo em catástrofe, né, como o nosso? Então, eu acho que deve mesmo nos espantar, nunca, né? A nossa condição, o que eu acho que tem que nos espantar é que a nossa condição de humanidade esteja adormecida. Bom, que você trouxe isso. É sempre uma relação de poder, né? O que a gente prefere a potência, né? E é sempre uma multiplicação, né? É um agenciamento, né? De relação de poder, né? E é isso naquele lugar, e vendo os turistas, vendo tudo aquilo, e achando que aquele gesto é como se fosse o cara de 20 mil anos atrás desenhando, né? Essa distopia que vai se criando, né? Vai criando um déficit cognitivo de falta de observação e de constatação do presente, né? É muito louco. Muito, muito boa reflexão, importantíssima, na verdade, né? Eu tive contato com uma comunidade que também vive sobre um sítio arqueológico na Amazônia, que se chama Comunidade de Valéria, que é uma ilha no meio do rio. E é muito interessante que essa região, durante muito tempo, os viajantes passavam ali e compravam objetos arqueológicos das pessoas. Até que acabaram os objetos, os artefatos que tinham disponíveis ali. As pessoas começaram a copiar o que saía dali, vendia, que principalmente vai para a Europa, e eles enterram os artefatos, deixam lá enterrado, e quando vem o visitante comprar, eles desenterram na frente. Olha, a gente tem aqui. E é incrível como eles reproduzem tal qual
É muito bom, só que ao invés deles construírem uma peça inteira, que é um pedaço de uma panela, um pedaço de... Eles já constroem o pedacinho, que é o artefato já. É incrível. É a comunidade de Valéria, na região de Parintins. Bem interessante. E aí fazem esse trabalho mecânico o tempo todo de reproduzir, né, um artefato, né? É um artefato, um desenho e assim por diante, né? Alguém tem... Oi? Oi, pode falar. Não, minha ida, essa primeira ida à Capivara, eu tenho plena noção que foi assim um haikai, uma pílula, né? Uma coisa que dá realmente vontade de voltar e ficar bastante tempo ali. Exatamente. Desenhando. Alguém mais quer propor alguma reflexão, falar? Fiquem à vontade. Não, sobre isso da réplica e do original, eu lembrei das cavernas de Lascaux, que os visitantes os turistas eles vão visitar hoje, e é uma caverna que é uma réplica, né? Pelo menos foi o que eu ouvi dizer, eu nunca fui, mas eles construíram uma caverna com os desenhos todos, é uma fábula, porque o original está fechado à visitação do público por causa da luz, a incidência da luz, os desenhos estão se perdendo, e os turistas vão ver a caverna de mentira. É uma doideira isso. É um simulacro, né? É um simulacro. Eu acho que é verdade isso, né? Pelo menos com certeza. na história da arte. Você sabe que uma vez eu fui no Museu de Arqueologia de Washington, que é um dos museus mais incríveis de arqueologia que existem, né? Parece que você está vendo o trabalho da Eva Hess, do Richard Serra. Eu sempre acho que museus de arqueologia conversa muito com a arte contemporânea. E lá eles construíram réplicas do Egito, dos astecas. Você entrava numa sala, era como se você... Sabe McDonald's, que é igual em todo lugar do mundo? Você nem sabe onde você está? É meio isso. Você entrava numa sala, uma catacumba do Egito, era como se você tivesse sido transportado imediatamente para o Egito. É muito doido. E na Serra da Capivara é tudo original, e tá ali, é um toque da sua mão. A gente foi visitar o parque, e no parque tem proteção às pinturas, mas fora do parque tem muita pintura, fora do parque, sem proteção. E aí, se você quisesse passar a mão, você passava a mão nas pinturas. Eles têm muito material ainda por ser descoberto dentro do parque, fora do parque. Até aqui perto, na cidade de Juazeiro mesmo, você encontra pintura rupestre. Assim, em Sobradinho você encontra. É muita coisa, e eu acho fascinante. Eu gostei muito dos seus desenhos, quero te parabenizar, assim, quem sou eu, né? Mas, enfim, é lindo o seu caderno. E você falou assim, é uma coisa meio óbvia o que eu estou dizendo, mas não, eu fiquei, não tinha pensado nisso, não, que você falou sobre o desenho da cerâmica. Porque o projeto, na verdade, é muito bonito, né? Eu não me lembro qual foi a fundação que treinou os trabalhadores, ensinou eles a fazer a cerâmica, uma fonte de renda local, que era uma forma alternativa de você ganhar dinheiro, que antes aquele pessoal que estava ali, eles caçavam também os animais, e aí foi proibido a caça. Aí agora eles... Não, a ideia é maravilhosa. Fonte de renda, não é só você proibir a caça e acabar com a economia local, né? Então, tem todo um projeto, um pensamento para ter uma alternativa. Eu gosto. E tem também uma história que é para segurar os homens na comunidade. Tem alguma coisa nesse sentido? A Débora falou de alguma coisa. Se puder falar sobre isso, Débora? De retornar, o retorno, que fala do presença dos homens, né? Eu estava escrevendo aqui sobre Chauvet, que é, eu acho que Lascaux e Chauvet, que é a referência que a Clarissa falou. Tem um documentário do Herzog muito bom, que é A Caverna dos Sonhos Esquecidos, eu coloquei aqui,
e que é interessante porque a gente também entra no olhar do artista, no caso do cineasta, na produção dele, é bem bonito, vale a pena, coloquei como referência aqui no chat. Nós estávamos... Desculpa, Edson, me perdi na hora que estava escrevendo. É que tu comentou em algum momento que uma das estratégias da fábrica de cerâmica é não só atrair, mas também trazer os homens novamente para a cidade, porque alguns iam embora, deixavam as famílias com as mulheres, com as crianças, alguma coisa Isso, assim. exatamente. Não à toa que eles são os que trabalham, eles que fazem o desenho, eles mexem com barro, com matéria. As mulheres não estão na fábrica. Isso é uma coisa interessante, né? Existe uma divisão de gênero. As mulheres geralmente estão no lugar da administração ou da venda das peças, mas elas não estão elaborando a cerâmica, elas não estão, quer dizer, não estão reproduzindo cerâmica nem trabalhando no forno. A técnica ela é dominada pelos homens, produzidas pelos homens, né? Dominada não, reproduzida pelos homens, e as mulheres estão, né? Que poderia ser também um trabalho interessante, né? Será que elas desenham? Será que elas fazem uma coisa? Já que ali no caixa vendendo elas não fazem algum machuro, um rabisco, né? Porque isso deve estar acontecendo, né? Ali. E a gente nem sabe. Será que está desenhando na terra alguma coisa, esperando o tempo passar? Então, tem essa estratégia de manutenção. Não foi uma coisa... como tudo, né, nesse nosso sistema, né, como diz o meu parente Davi Copenaua, tudo no mundo do homem vira mercadoria. Então, é tudo um pouco contraditório, mas também tem sua importância na manutenção e continuidade das pessoas no território. Teve um pouco de um conflito inicial, né, que teve um grupo que já habitava ali, inclusive com o MST e também com alguns povos originários, né, essa que é uma história que foi um pouco abafada também, né? Teve um conflito com alguns movimentos sociais de base, mas também teve coisas positivas. Mas o que me parece que tanto a presença da fábrica quanto a própria ideia do patrimônio de desenho é também um lugar de disputa. Não existe entre os arqueólogos um consenso sobre patrimônio, né? Então, isso que a Clarissa traz, olha, a gente está em cima de um sítio arqueológico, está em todo lugar, né? Como é que a gente constrói a nossa relação para além de cercar o lugar ou demarcar ele, quem pode tocar, quem não pode tocar, e como é que o contemporâneo se relaciona com aquilo que está no passado, se é aquela ideia que a gente vai no museu, que não pode tocar nas coisas, se relacionar com as coisas, ou se é uma coisa assim, se a gente encontra uma cerâmica, né? Que um povo originário, como um povo originário se relacionaria? Para mim, nós que deveríamos dar o direcionamento como se relaciona com artefatos arqueológicos, e outra, eu não chamaria de artefato, então um pouco de artesanato, eu chamaria de arte, né? Porque nossa produção ancestral, ela está no lugar de artefato ou artesanato. O que significa isso, né? É o que significa que a gente está usando o tempo, né? Um tempo que historicamente foi embranquecido, mas que uma linha, né? Essa linha de tempo também é outra para a gente. Como essa mulher que está fazendo uma achura, vendendo a cerâmica, e ela está fazendo o desenho ali quando tem outra reproduzindo, porque a história está acontecendo ao mesmo tempo nessas camadas, né? Então, é dentro dessa contradição que eu acho legal a gente confabular, fabular, ficcionar, mas entender que território é esse que a gente está aí no sertão, né? Onde tem uma universidade, onde tem... Quem pode criar é uma coisa que sempre me impacta muito, sabe, Edith? Quem é que pode ficcionar? Seja política, seja arte. Que identidade é essa? Que histórias são essas, né? Que arte que a gente está produzindo? Qual é essa que a gente tem chamado de arte contemporânea? Eu acho que a Serra da Capivara traz muita coisa para a gente pensar sobre. Muito, muito. Edith, está fechado o microfone. Na verdade, essa conversa toda, né, mexe muito nos brios, né, da cosmopolítica de cada lugar, e a gente é regido, né, obviamente, né, pelo neocapitalismo liberal perverso, e isso requer repensar. Por isso que a educação é tão importante, né? A educação, ele é realmente o pilar civilizatório, e eu acho que tem aí uma dimensão ética, né? Porque não é só dar umas outras regras, é mudar a estrutura do jogo, né? Não é mudar o naipe, né? E nem as regras, é inventar outro jogo, é outro jogo mesmo, né? E aí é complexo, né? Eu acho que antes disso tudo tem a relação, né, de
Porque, assim, esse sentimento de cuidado com matrimônio, não estou dizendo nem patrimônio, hein? Matrimônio da terra, a gente sabe que está tudo enviesado, eu nem vou ficar entrando nesse discurso, porque a gente já sabe, mas a questão é o como. A grande pergunta não é o que a gente já sabe, que a gente fica repetindo, mas é o como. Como que a gente pode rever o ambiente de aprendizagem? O que é aprendizagem? É a troca de saberes. Olha, quando eu peguei etimologia, o Rafa e a Annelise sabem quanto eu gosto de etimologia, né? Tudo eu vou buscar na etimologia, que é a raiz. Gente, sabe qual é a etimologia da palavra educação? A gente acha que educação é ficar injetando coisa para dentro. E o aluno, ele vira um recipiente, né? Então, não adianta continuar injetando outros conteúdos, se o como a gente injeta acaba sendo o mesmo modo como a gente sabe que é. A educação significa que é se ir para fora, ir em direção à exterioridade, que nem existência e experiência. Né? Então, é ir para fora. Ducare significa conduzir. A educação é um conduzir para fora. Ou seja, a gente criar saber qual é o nosso lugarzinho, né? E estabelecer uma outra relação com o fora de nós. E a educação, ela é antropocêntrica, ela é totalmente ligada ao homem à medida de todas as coisas, né? Então, isso tudo que a Débora falou, eu fico pensando sempre que tá bom, como? Educação é um trabalho muito artesanal, isso que a gente está fazendo hoje faz parte disso. É artesania pura, pontinho por pontinho, passinho por passinho. Como mudar esse corpo, essa percepção, essa visão de mundo coletiva, de todas as vozes, de todos os lugares. Olha, eu sou uma otimista orgânica, mas uma pessimista funcional. Eu, assim, tenho uma energia da vida que eu acredito em todos vocês, mas, sinceramente, eu ando muito descrente da falta de condução da condição humana. Sim. Mas estamos aqui para trabalhar pontinho por pontinho, para ver como que a gente consegue, né? Que nem a Clarice falou, está ali na mão. Eu vi um trabalho lá que foi grafitado, um lugar que ninguém vai, que eu e a Eliette ficamos um tempão para ela mesma achar o lugar, que ela não sabia direito, que ela foi uma vez só, e tinha um pedaço ali grafitado. Quer dizer, como que uma pessoa, quer dizer, que sentimento de falta de pertinência é esse? Uma falta de noção de tempo, da própria origem. Então, é muito complicado, né? Aqui eu moro em São Paulo, eu vejo isso em cada esquina, né? Você não usa a casa, a cidade como a tua casa, né? A gente sempre tem uma relação de uso. E não de entender que a cidade você habita. Sim. Aquilo que é o em comum, aquilo que é o incomum, aquilo que é um sentimento de comunidade, de comum. Então, eu acho que é muito trabalho por fazer. Muito, e é muito interessante todas essas reverberações desse parque, né? Porque a gente poderia ficar falando somente de desenhos, de inscrições rupestres, para onde este lugar nos conduz, né? Ou possibilita pensar tantas questões, né? De passado, de camadas, presente, futuro, o ancestral contemporâneo, que tu começou falando sobre isso, né? E essas lives, elas foram pensadas dessa maneira mesmo, né? Como aquilo que está preso na parede há milhares de anos possa reverberar reflexões agora, em outros lugares, com outras camadas, com outras questões, né? É isso mesmo, eu acho que essa quantidade expressiva de imagens, a arqueologia a geologia pode contribuir para pensar questões políticas incríveis, né? E pensar
assim como a gente também pensou nesse ciclo de conversas, discutir, mas também produção artística contemporânea, né? Que reverbera em muitos lugares. Muito bom. Muito bom. Posso fazer uma pergunta boa? Alguém mais? Eu fiquei curiosa para saber se a Vai, gente vai. comprou a cerâmica da Serra da Capivara ou não. Não comprou. Não comprou. Não consegui comprar, Clarissa. Não comprei. Tá bom. O que eu comprei foi um cestinho da pessoa que eu descobri no museu do homem, tinha aquele vídeo das 4 pessoas, um que dançava, outro que fazia cestaria, outro que não sei o quê, que fazia... Lembra? Museu da Natureza, você está falando? Museu da Natureza, desculpa, tinha lá um vídeo com 4, 5 ex-habitantes, né, reminiscentes, e aí eu descobri que a mulher da cestaria, que estava lá no vídeo, estava na Vila do Mocó, e eu fui atrás da casa dela, e fui falar com ela. E ela ficou super emocionada que fui atrás dela, fiquei lá até descobrir a Dona Rosa, e aí ela não fazia mais, até falei com a Eliette, falei, Eliette, vocês têm que fazer um movimento para ela voltar a catar. Por que ela não faz mais? Porque onde ela trabalhava, ela catava os gravetos, os cipós, e trazia de carro para a casa dela. E agora ela não consegue mais acessar. Então, ela não tem mais material para fazer a cestaria. E ela tinha 2 cestarias, as últimas. Aí eu comprei uma dela. Eu paguei o valor que ela pediu, que era ridículo. Eu não tive coragem também de pagar mais, porque eu achei que era meio... Mas ela ficou tão feliz. Eu comprei um cestinho, eu tenho aqui, posso até mostrar. Foi o que eu comprei. E dei a maior força, né, para ver se ela... sei lá, né? Ela estava triste que ela falou que os jovens não queriam aprender a fazer a trama da cestaria. E é muito interessante e curioso também, porque é uma região que é uma região de muita pobreza, né, por conta de várias questões políticas, históricas ali, né? Então, assim, o parque, ele está trazendo um outro fomento, uma outra movimentação na cidade, né? Então, tudo isso vem se transformando de maneira muito intensa na região, e aí, assim, ocorre esse tipo de coisa, né? A industrialização de um artesanato, a inexistência, né, ou desaparecimento de outras aí, né, como a Edith colocou, porque com esse progresso, essa pessoa não tem mais acesso à matéria-prima. É um monte de camadas de problemáticas, né, que vai se acumulando juntamente com todas as camadas geológicas que estão presentes naquele parque, né? É uma questão política, de vontade política, né? Tem Exatamente. acesso ao parque, né? A gente escutava muito que as pessoas que eram de lá não entravam, não conheciam o parque. Tem valor, tem uma época que ele é gratuito, um dia, acho que era uma quinta-feira, mas o acesso é difícil, uma série de coisas, né? Exatamente. Inclusive, a última vez que eu e a Débora fomos juntos foi em 2019. Desde então, eu não retornei ao parque. A última vez que eu fui, até 2019, quando a gente foi, o acesso ainda era via terrestre. Assim, terra, estrada de terra. Agora que tem asfalto para chegar até lá. Então, assim, para vocês verem... Dentro do parque é tudo de terra. Tudo de terra. Mas eu digo, a rodovia que leva de Petrolina, né, de Petrolina a São Raimundo Nonato, até 3 anos atrás, era estrada de chão. Então, para chegar até lá, saindo daqui de Petrolina, que quando você... Hoje tem um aeroporto lá, não sei se está funcionando, mas geralmente não está, né? O aeroporto é aqui em Petrolina. Então, para aqui em Petrolina e pega um carro para lá. Agora, com estrada de asfalto, melhorou o acesso. Mas até pouco tempo era estrada de chão, né? E outra coisa, a Eliette ficava indignada, porque tem um dia da semana que eles acendem luzes à noite para ver o Boqueirão, lá no Boqueirão, né? E ela era totalmente indignada com isso, porque afasta os bichos, né? De ficar... E os encontros lá na Pedra Furada,
encontros de música, que vai milhões de gente, né? E a Eliette é mais, assim, ortodoxa nesse sentido de que espalha bicho, que muda a gente, que... E eu acho que ela tem razão, assim. Eu acabei, assim, concordando com ela, né? Claro que eu queria ir lá ver à noite, mas não consegui porque ela foi tão veemente, né? Então, assim, é uma mudança de modo de como a gente usa o lugar, né? E isso é, de fato, recuperar uma ética, né? É uma coisa pedagógica, né? De como que... Mas, enfim, gente, isso já são outros assuntos paralelos, né? Mas, enfim, eu fiquei muito feliz de rever meu caderninho, rever o que eu escrevi, e tanta coisa para fazer. E é muito legal isso, né? E foi lindo o teu percurso, onde você, com todo o material que tu chegou até lá, né? Com todas essas referências de viagens, de locais que tu visitou, então tu chegou com muita informação e trouxe mais ainda, e este local reverberou e a construção desse caderno está bem bonito. Obrigado por compartilhar com a gente, né? Agradeço, sou muito grato e feliz. Amanhã a gente vai ter a última conversa, que vai ser uma conversa onde eu vou apresentar o meu percurso, né? Agradeço muitíssimo a presença de todos. Se alguém mais tiver interesse de fazer uma pergunta, façam, pode fazer. Se tiver também interesse de mais questões, pode entrar em contato comigo via Instagram, WhatsApp, por e-mail. Fiquem à vontade. Agradeço imensamente a disponibilidade da Edith trazer a sua experiência linda neste parque e que reverbere em outros e outros trabalhos, que venha mais vezes também para a Serra, porque é um local sempre que vale a pena, né, revisitar, porque é muito incrível aquilo lá. Foi bárbara a apresentação, Edith, eu adorei. Inclusive, me trouxe questões, inclusive, no meu processo, porque eu comprei as cerâmicas rejeitadas, Edith. Tem as cerâmicas que não vingam, aquelas que são rachadas, que eles não mandam para vender, e aí eles colocavam para vender para R$2, assim, e eu fiquei pensando nessa estética das rachaduras, como um desenho da matéria que se nega a dar certo. Eu acho que eu vou começar a elaborar dentro disso. Você me trouxe isso, agora eu vou começar a pensar. Vou trabalhar o descarte. Eu vou parar a gravação, então fiquem à vontade, tá? Obrigado. Eu queria agradecer, Edson, Débora, pela construção desse lugar, sempre muito bom. E bora lá, né? Continuar a fazer a cestaria humana. Isso aí. Muito obrigado, pessoal.